Vou começar. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso encontro desta noite, em que a nossa o nosso propósito é estar trazendo um pouco do que foi a convenção. É impossível em 30, 40 minutos conseguir transmitir aqui os 2 dias intensos que nós vivenciamos em São Paulo. Mas a ideia é trazer o sumo que seja mais importante e o que atenda a todos que são membros da doTERRA, tanto consultores de bem-estar como clientes preferenciais. Então, aqui quem somos nós, não é? Para que todos possam entender um pouquinho. Eu faço parte da equipe do Gotas que Conectam, que hoje se encontra com mais de 1.000 membros, um pouco mais do que 1.000 membros, já credenciados, já fazendo, formando essa família Gotas que Conectam. A família Gotas que Conectam faz parte da família Aroma de Gaia, que é o Alessandro e a Mirella, e hoje a Uhum. família Aroma de Gaia tem mais de 5 mil membros, e todos nós fazemos parte da família Healing Drops, que é a nossa grande upline, a Bernadette. E hoje a equipe da Bernadette, a família Healing Drops, conta com mais de 37 mil membros. E isso é um processo que, quando a gente pensa, né, num volume, nessa magnitude aí, a gente acha que é muito difícil. E não é porque quando a gente começa a utilizar os olhos e compartilhar os olhos, naturalmente a gente vai atraindo pessoas que também buscam a qualidade de vida, que de alguma forma se simpatizam com esse estilo de vida mais natural e essa família vai tomando corpo, não é? E quem sou eu, né? O meu nome é Jimena, eu sou graduada em filosofia, em letras e pós-graduada em filosofia na educação, mas o autoconhecimento sempre me moveu e me levou ao trabalho voluntário. Eu hoje estou com 61 anos e desde os meus 15 anos eu desenvolvo trabalho voluntário. E foi esse movimento que me aproximou do natural, do comportamento humano e me levou para o yoga como ferramenta de encontrar o meu equilíbrio e poder compartilhar isso com as pessoas também. E há 6 anos, praticamente, eu encontrei a doTERRA de uma forma muito inusitada, sem entender absolutamente nada de aromaterapia, e logo no início eu acabei me apaixonando, porque eu entendi que também era uma ferramenta de autoconhecimento e que podia, assim como o yoga e o trabalho voluntário, impactar muitas vidas. E por meio deste trabalho que eu iniciei, do uso e depois entendendo que poderia ser um caminho também profissional, eu acabei me encaminhando, me enveredando para a naturopatia como mais uma forma de ganhar conhecimento e experiência, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente sabe muito pouco, principalmente sobre nossa fisiologia, sobre a nossa biologia, sobre a nossa psique. Então, isso foi me movendo, me move até hoje e acho que vai me mover ao longo aí de muito tempo, ainda de muitas vidas. Mas quando a gente traz esse foco, né, do nosso encontro de hoje sobre a doTERRA, é sempre importante a gente ressaltar que a doTERRA foi fundada em 2008 nos Estados Unidos, a sede dela é em Utah, e em 2018 que ela chegou ao Brasil. E ela chega agora em 2025 mais do que consolidada, não é? Dentro dos seus compromissos, das suas premissas, de oferecer para o mundo uma empresa classe A em relacionamento, é a base da empresa, da doTERRA, sua proposta, do seu formato empresarial, o marketing de rede, que é uma base de relacionamento, certo? Ela também nos propicia produtos puros, eficazes, com certificação, que faz com que a gente tenha segurança e consiga resultados. Ela é altamente sustentável. Nós que já estamos há algum tempo na doTERRA e cada vez mais a gente vai aprendendo muito sobre isso,
ela não faz uma extração, não corta uma árvore, se não existe por trás toda uma programação de sustentabilidade para que o planeta não sofra por meio das suas extrações e produção dos óleos essenciais e outros produtos. E para mim é a cereja do bolo, foi o que me trouxe a doTERRA e que me falou, olha, é isso que fez com que eu dissesse, é o que eu quero trabalhar, é aonde eu quero estar até o fim dos meus dias. É esse empoderamento que ela dá às pessoas, tanto a nós, que somos os usuários dos óleos essenciais, como quem está lá na outra ponta, que são as pessoas que vivem em locais de extrema pobreza e ela leva o empoderamento com pagamentos justos, com saneamento básico, educação para as crianças. Então, ela empodera as pessoas, independente da posição em que elas ocupam no planeta. E isso é fantástico. E nós, que fazemos parte de tudo isso, temos muito a usufruir de toda essa solidez. Então, anualmente ela traz uma convenção aqui para o Brasil, que foi agora recentemente, nesse fim de semana, na sexta e sábado, e trouxe mudanças muito significativas, ainda que ela esteja tentando equalizar a doTERRA no mesmo formato em todos os países onde a doTERRA está, ela trouxe mudanças que para o Brasil vão ser muito significativas, porque vão nos propiciar um uso maior dos óleos e também um compartilhamento dos produtos como um todo, gerando impacto ainda mais na vida das pessoas. E é isso que nós vamos trazer agora. Então, a gente vai começar pela questão dos credenciamentos, dos cadastros, não é? É uma proposta que a doTERRA está trazendo e que é válida de 1º de maio a 31 de dezembro. Se mediante esses meses houver um retorno positivo da forma como a doTERRA está programando, está planejando, ela vai continuar. Então, não é uma proposta que veio para ficar. Ela tem um tempo determinado e que vai depender de todos nós ela ficar ou não. E o que são essas mudanças? Então, em abril, a taxa de cadastro vai ser free para pedidos com mínimo de 50 PVs. Isso foi um ponto que estava dando muito trabalho para a doTERRA. Por quê? Porque iniciava o mês, zerava, voltava os R$ 90 de cadastro. Aí passava um período no mês, todo mundo pedia, ela abria a mão, ou reduzia, ou eliminava, não é? Deixava free, isenção total. Então, ela resolveu, a partir de maio, introduzir que aqueles que fizerem 100 PVs, independente se é kit mínimo de 100 PVs, com produtos variados, estarão isentos da taxa, ou seja, não vão pagar taxa nenhuma. E aquelas pessoas que se credenciarem com mínimo de 100 PVs pagarão uma taxa de R$ 48. Então, com isso, vai facilitar para que todos possam ter esse acesso de uma forma mais positiva. E mesmo a questão do frete, ainda ela não foi reforçada, mas está valendo neste momento que cadastros acima de 50 PVs pagam os R$ 15,90. Então, estas mudanças, sem dúvida alguma, vão nos facilitar o compartilhamento para que novas pessoas cheguem. Isso, sem dúvida alguma, ajudará a todos. Aí a questão do LRP. O LRP era uma questão que era difícil até da gente explicar, porque às vezes a pessoa se credenciava com um kit de 200 PVs e era difícil você tentar explicar para ela que se ela continuasse comprando mensalmente, ela teria uma vantagem muito grande. Porque se ela comprou os 12 óleos, para ela comprar na sequência outros óleos, às vezes a pessoa tinha dificuldade de entender o que era. Mas em linhas gerais, a proposta ela vai se manter para quem faz pedidos mínimos
de 50 PVs consecutivamente. Nos 3 primeiros meses, esta pessoa vai ter 10% de reversão em pontos, em PVs. Do quarto ao sexto, 15%. Do sétimo ao nono, 20%. Do 10º ao 12º mês, 25%. A partir de 12 meses consecutivos, com pedidos mínimos de 50 PVs, ela passa a ter 30% de reversão do que ela comprar em pontos. Então, isso vai acontecer do mesmo jeito. Mas então, o que que vai mudar? O que vai mudar é que a todos os pedidos, um pedido que nós chamávamos de pedido normal, pedido simples, quantos pedidos que estiverem nessa trajetória aqui mensal serão considerados LRPs? A pessoa que comprar um mês, o pedido simples dela não vai existir, vai ser pedido em LRP. E ela vai ter uma retenção de 10%. Se ela pular o mês que vem, vai ser 10%. Se ela voltar depois de 3 meses, vai ser 10%. Porém, se ela entrar neste ritmo de mínimo de 50 PVs, ela vai fazendo a escala ascendente para chegar aos 30%, ok? E aí tem uma outra mudança que já existia, mais ou menos isso fora do Brasil, e agora nós estamos também sendo contemplados nesse formato. Então, vamos supor que nós vamos fazer um pedido de 100 PVs. A gente consegue, quando tiver um quantum de pedidos, de PVs, já neste banco de PVs, aí nesses pontos de fidelidade, a gente consegue, ao invés de ter que pagar por esses 100 PVs, nós conseguimos fazer resgate em até 75, em 70% do valor da nossa compra. Então, supostamente, se eu tenho uma compra que vai dar R$ 100, R$ 70 eu posso jogar no resgate de pontos e pagar efetivamente apenas R$ 30, que seria o 30%. Isso é um ponto muito importante, que também vai facilitar com que, às vezes, a gente, num mês, pode não ter ali o recurso que nós gostaríamos, ou tem uma promoção de 200 PVs, ou enfim. Isso tudo, na medida em que forem específicos para novas promoções, vai ser falado. O importante é entendermos que na nossa rotina a gente tem, a partir de 1º de maio, a possibilidade de reverter em até 70% de resgate dos pontos no nosso pedido. E ainda assim, vai ser considerado, por exemplo, para quem desenvolve o negócio, o pedido de 100 PVs. Ok? Vamos em frente. Se alguém tiver dúvidas, pode perguntar, tá bom, gente? Para a gente não ter que voltar no assunto, porque é importante, senão depois acaba passando. Aí nós vamos, então, fazer aqui uma breve leitura sobre como ficou essa jornada do LRP, em que todos os pedidos serão considerados LRP. O que vai mudar é essa porcentagem mediante pedidos consecutivos mínimos de 50 PVs, ok? Então, o que que mudará? Mais liberdade, menos democracia, burocracia. Fim do modelo obrigatório, que é aquilo que nós acabamos de falar. Não precisará manter um pedido, que isso tudo vai ser mudado no sistema, ok? Então, nós não vamos, sei lá, fazer um LRP, não vai ser aquilo. Vai ser pedido normal a partir de 1º de maio, e esse pedido normal vai ser considerado LRP, certo? Então, aqui, como eu disse, para acumular pontos e porcentagens, fazer um pedido único mensal de mínimo de 50, e nós vamos escalonar aqui de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9, de 10 a 12, até que depois do 13º mês, 30% de reversão em tudo que for comprado acima de 50 PVs. Detalhe,
Vamos supor que a gente chega no sétimo mês, certo? E aí no oitavo mês eu faço um pedido só de 20 PVs. Eu vou estacionar nos 20%, eu não perco, eu não volto para 10, eu vou estacionar no 20. E aí, na sequência, se eu continuar, retomar os 50, eu continuo na escala, ok? Também é importante a gente entender que a partir do dia primeiro, né, como eu disse, até 70% nós vamos conseguir, então, reverter dos nossos pontos. E isso não vai atrapalhar o nosso plano de bonificação, ok? Esta mudança foi pensada para garantir que cada pedido contribua para o crescimento sustentável e sólido. Então, por exemplo, o meu downline, né, a pessoa que está abaixo de mim, se ela faz um pedido de 100 e ela resgata 70, a doTERRA vai considerar o pedido integral. Ela não vai considerar apenas aquilo que foi pago, mas sim tudo que foi pedido, ok? Então, o modelo obrigatório que era, né, agora não vai ser mais. O que era LRP vai ser um pedido normal, com acessão aos 50 PVs. O valor total o valor total do pedido poderia ser abatido antes, agora, quer dizer, tinha que inserir um só. Agora não, agora a gente pode até 70% de reversão, certo? E 30% do pagamento. E aí, o que que permanece, né? O que que vai permanecer durante a implementação, certo? As regras de qualificação para bonificações, então nós temos que ter aí 100% do PVs. Produtos do mês. Como o nosso primeiro pedido também, até o dia 25, até o dia 15, nós teremos os 125 PVs até o dia 15 para ter o óleo do mês. A manutenção dos benefícios. Para manter seus pontos, a porcentagem acumulada é essencial para o ativo de todos os meses, realizando pelo menos um pedido dentro do mês vigente, ou de 1 a 30, ou de 1 a 31. Esta regularidade é que será o segredo para transformar cada pedido em uma nova conquista. A ausência de um pedido no mês implica a perda dos pontos. Então, é aquilo, no mínimo, o que se sugere é que não se deixe de fazer compra. Não necessariamente faça de 50, mas faça de 10, faça de 15, para pelo menos você estacionar aonde você está. As novas condições também valem para clientes preferenciais, com uma única exceção. A regra de bonificação não se aplica a eles, mas a chance de acumular pontos sim, ok? Então, quem desenvolve o negócio precisa manter os 100 PVs, mas quem não desenvolve o negócio não precisa. Visualização do seu modelo LRP. Você continua com a mesma visualização no seu modelo no escritório virtual, porém ele não será obrigatório. Esta mudança foi pensada para impulsionar ainda mais o sucesso com a doTERRA. Aproveite esta evolução e continue construindo o seu legado com a gente. A hora de transformar a sua jornada é agora. Transforme cada pedido em um passo rumo ao sucesso e continue fazendo a diferença com a doTERRA. Com gratidão e entusiasmo, equipe doTERRA, ok? Aqui tem uma continha básica para tentar explicar como é que vai acontecer. Vamos ver se vai ficar acessível a todos, né? Então vamos lá. De um pedido que eu tenho, 70 eu vou descontar com pontos e 30 eu vou pagar. Então, por exemplo, se eu for comprar um lavanda, o lavanda, ó, o PV dele é 23. Porém, quando a gente faz troca, ele consome um pouquinho mais dos nossos PVs, então ele é 27. Se o lavanda é 148 e eu vou resgatar com 70% do que eu tenho de cashback, então 70% desses 27 PVs equivale a 18,9 pontos. E isso, o restante 30 PVs, desculpe, 30%,
equivale a 6,9 dos 23. Então, o que é importante? Se eu vou pagar apenas 30%, ao invés de eu comprar um lavanda por 148, eu vou comprar o lavanda por R$ 44,40 e vai ser subtraído do meu cashback 18,9 pontos, certo? E ainda assim, a doTERRA vai nos dar o equivalente a 30% para nova inserção no nosso cashback. Então, a gente não vai perder, a gente vai resgatar em pontos e ainda tem a possibilidade de fechar da conta tudo mais, quando vira o mês, a gente tem aí os 30% do que efetivamente a gente comprou em pontos para continuar juntando no nosso cashback, ok? Bem, essa é a parte das novidades com relação aí aos pontos, com relação a de como nós podemos usufruir melhor desses benefícios e gerar compras recorrentes. Porque quando a gente consegue realmente fazer uso dos olhos, quando a gente cria essa rotina dos olhos, naturalmente a gente vai ter a cada 2, 3 meses um produto para ser reposto. E com isso é que nós vamos fazendo compras recorrentes, gerando um volume de pontos para depois ser resgatado, não é? E com isso a gente vai conseguindo ter outros benefícios aí, e mesmo quando nós somos consultores. Aí nós vamos entrar na questão dos lançamentos. A doTERRA não fez muitos lançamentos, mas os lançamentos que ela trouxe são lançamentos bem interessantes. E aí vale a gente já dizer que não, neste momento, os produtos não são vendidos individualmente, eles são vendidos em conjunto, é o kit da convenção, certo? E você pode credenciar pessoas com ele também. Então, ele é composto pelo Deep Blue, por duas fragrâncias e o Copaíba, certo? E nós vamos aqui falar um pouquinho sobre eles. Deixa eu tomar um golinho da minha água. Então, sem dúvida alguma, é uma inovação. A doTERRA introduzir na sua linha, na sua gama de produtos, duas fragrâncias, uma masculina e uma feminina, porque isso não é o perfil dela, mas é uma forma também de entrar no mercado, no sentido de que os produtos doTERRA, como nós sabemos, eles são livres de substâncias químicas muito tóxicas, né? Os produtos que se tem lá o parabeno, mas especificamente o- os, os perfumes, eles não têm uma química como os demais perfumes. Eu até anotei aqui, mas eu não sei. Ele não é geneticamente modificado, né? Não tem substâncias que são geneticamente modificadas. Eu acho que isso é o grande diferencial dele, que eu acabei notando que era uma sigla, é um GMO, que eles chamam, não é? Mas vamos lá falar um pouquinho sobre eles. O que que eu trouxe aqui? Porque eu, pessoalmente, não conheço nada de perfume. E aí, quando eu vi que a doTERRA trouxe lá né, notas de cabeça, de coração, eu falei, poxa, o que que é isso? Então, eu fui buscar o que é para que a gente possa entender um pouquinho qual que é a proposta da doTERRA. Então, o que são as notas de cabeça? São as primeiras notas a serem percebidas quando você borrifa, né? Quando você sente um perfume. Elas são mais leves e voláteis, ou seja, elas evaporam com mais facilidade. Elas também são conhecidas como notas de topo ou de saída e costumam, em linhas gerais, ser mais frescas e cítricas, como limão, laranja, bergamota, lavanda, pinho e eucalipto. Aí, no segundo plano, entra as notas do coração, de coração. São as que formam o corpo da fragrância. São as mais complexas,
do que as notas da cabeça, que são mais sutis, mais leves. Elas geralmente são mais agradáveis, ou são agradáveis, suaves e equilibradas. E tem sempre uma combinação de tons frutais, ou melhor, tons florais e de frutas, ou de frutas, né? Ou uma ou outra, ou até as duas. São as que conferem a personalidade do perfume. É a pegada do perfume está nas notas de coração. E aí tem as notas de fundo, ou chamadas também notas de alma. Elas são as últimas que se evaporam, por isso são as mais intensas. Elas trazem profundidade e solidez para o perfume. Se fixam durante um longo período sobre o corpo. Então, esta é a lógica na construção de uma fragrância, de um perfume, não é? E aí a gente traz, então, o perfume masculino, que vem com uma amostrinha aqui, ok? Muito legal, para que a gente possa apresentar, não é? E ele é 100% natural e sem aditivos ou conservantes. Então, ele traz uma combinação de notas perfeitas para o dia a dia. Notas de cabeça, que são aquelas que evaporam mais rapidamente, são mais leves, sutis, bergamota, toranja e menta. Notas de coração, vetiver, que são um pouquinho mais densas, né? O vetiver, o gerânio e o ylang-ylang. E as notas da alma, que são o fundo, que são aquelas que permanecem mais tempo na nossa pele. O tonka, que é uma semente da Amazônia, muito aromática, usada inclusive na culinária, na gastronomia. O patchouli e o benjamin. Então, para os homens, né, é sentir a natureza, inspirar por meio do aroma o propósito e perfumar-se com consciência. Para quem já tem deixado de usar o perfume normal, porque tem utilizado os óleos essenciais, então é uma medida e tanto, é uma boa pedida aqui para que os homens possam ampliar aí o uso dos óleos essenciais por meio de uma fragrância tão especial que a doTERRA construiu, né, elaborou. Então, esse Eau Perfume Homme, né, ele começa com o frescor revigorante, com as notas picantes de bergamota e toranja, encontram a vivacidade vibrante da menta. No coração desta fragrância, o vetiver, com a sua força, refinamento, né, do, da sua característica terrosa, e ao mesmo tempo é envolvido pelo charme floral do gerânio e a opulência do ylang-ylang. A surpresa vem com o toque do café, adicionando profundidade e um toque inesperado. Conforme a fragrância vai se instalando, um rastro envolvente emerge com a doçura amendoada da tonka, a elegância terrosa do patchouli e o abraço caloroso do benjoim, criando uma base quente, sofisticada e atemporal. É só experimentando para sentir. E aí vem a parte feminina, né? O pur, que é o femme, da doTERRA, que reúne as notas cítricas e florais com perfeição. Notas de cabeça, que são as mais sutis, as que evaporam, aquelas que primeiro a gente sente. Cítricas e especiarias frias. A de coração, ela que dá a pegada, o jasmim, o neroli e o ylang-ylang. E os que fixam e que permanecem mais tempo na nossa pele, o copaíba, o vetiver e a baunilha. Então, é uma composição muito interessante e que nos propiciam essa proximidade com a natureza, com o propósito e com a consciência em tudo que a doTERRA nos oferece. Então, esta fragrância, né, ela nos traz a dualidade entre o calor e o frescor, abrindo notas frescas e brilhantes, por meio dos ingredientes cítricos misturados com elegâncias e especiarias finas. No coração, a fragrância, o buquê floral, que revela as facetas delicadas e femininas através das flores, né, do jasmim, do neroli e o ylang-ylang, trazendo aquele toque cremoso e opulento. E as bases mais quentes,
por meio dos madeirados, o copaíba e o cedro vermelho, envolvidos pelo calor da doce baunilha. Ok? Então, um ponto interessante também, vou voltar aqui, que lá na convenção nós tivemos um drone soltando o jato dos perfumes, né? Primeiro do masculino e depois do feminino. E por fim a gente acabou misturando um pouco os dois. E também é uma mistura agradável. Então o perfume, ele é um processo muito individualizado. E a doTERRA diz que há anos ela vem desenvolvendo para que pudesse atender da melhor forma possível, agradar o máximo possível de pessoas, visto que cada um acaba tendo uma percepção e um acesso aos perfumes, né? Um produto muito, muito personalizado. Mas fica aqui a dica, né, que vale a pena fazer o uso para que a gente possa ter para compartilhar com as pessoas, visto que ele é um produto muito natural. E aí a gente chega ao nosso queridinho, né, o Deep Blue, numa nova versão, muito prática para compartilhamento também, visto que a gente tem, às vezes, dificuldade de compartilhar o Copaíba não, desculpe, o Deep Blue, justamente porque ou ele é em pasta ou ele é rolãozinho para você dar para uma outra pessoa, passar na pele. E nesse formato aqui ele se torna muito estratégico, porque para pessoas específicas, quando a gente às vezes quer ajudar num momento, ou fazer uma divulgação mesmo numa academia, num evento, ele torna-se muito prático. Então, é um produto que, embora a gente tenha já na versão, né, 5 ml, na pomada, no próprio stick, essa inovação e no Travel Pack, como é chamado, ele traz aí uma facilidade muito grande. E ele vem na mesma formulação, com os 14 óleos aí essenciais, todos passados pelo CPTG, mas o que realmente mais acaba sendo divulgado e que a gente consegue até perceber é o intergreen, o hortelã-pimenta, os mantos, o eucaliptus, o ylang, o helichrysum e o blutense, que são os que fazem efetivamente esta composição tão eficaz para as dores musculares, articulares, fibromialgia, para onde há um desconforto, a aplicação do Deep Blue é incrível a sua eficácia por um tempo muito, num tempo muito curto, ok? Bem, então fica aqui essa apresentação de todos os óleos, lembrando que eu não coloquei aqui o Copaíba, mas nessa composição nós também ganhamos aí um Copaíba 5 ml, que é justamente para fazer um apoio ao Deep Blue, fazer aquela dobradinha que nós sabemos que é uma dobradinha muito eficaz. E aí a gente tem a possibilidade então de adquirir o preço promocional, porque fora do preço promocional é mais de R$ 900, então ele está com mais de 25% por ser lançamento, certo? E ainda ontem a doTERRA lançou mais uma promoção em cima dessa promoção. Para quem adquirir este kit de lançamento e comprar um desses produtos ou todos eles, vai ter ainda um desconto maior. Então, o valor de cada um desses produtos vai sair com 45% de desconto. E comprando aí até o dia 15, até hoje, né, ainda tem a possibilidade de ganhar, dependendo do valor, por exemplo, o Zengest, que é maior, dá para ganhar ainda o óleo do mês, que é o Balance, não é? Para quem já está fazendo pedidos aí recorrente. Então, é uma promoção muito interessante, porque, aliás, faltou outra uma aqui, eu pus errado, olha, agora que eu vi que saíram dois Turmerics. Mas é uma promoção que vale muito a pena, porque são óleos importantíssimos e que fazem parte da nossa rotina, né? Seja por uma questão de anti-inflamatório, seja por uma questão de ganho de energia, de acessar aí as nossas mitocôndrias, melhorar a digestão, melhorar o intestino, o humor. Então, são óleos que fazem parte da nossa rotina e que nós podemos ter acesso aí com 45% de desconto, ok? Então, é isso que nós tínhamos para trazer hoje para vocês.
e desde já a gente agradece a participação, colocando aí à disposição para qualquer eventual dúvida que houver.